Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo a mais um podcast Oliver Talk. Eu sou o podcast que descomplica a cultura e hoje nós iremos comemorar os 112 anos do Dia da Imigração Japonesa, quando o primeiro barco apareceu aqui, né, no ano de 1908, no dia 18 de junho. Excelente. E para tal tarefa, é evidente, né? Nós vamos trazer, né, um descendente, né, alguém que veio de uma família que atravessou os mares para chegar na terra de Santa Cruz. Alê Nagado, que já foi redator, articulista, hoje é um grande fã dos quadrinhos, tem um blog também sobre anime, tokusatsu, que ele vai explicar depois, e também um admirável conhecedor da cultura japonesa e tem uma grande história sobre o Japão para nos contar. Tudo bem, Nagado? Como é que você está? Tudo bem, Oliver? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Antes da gente começar, só que o seguinte, o pessoal aí tá preocupado porque meu vídeo caiu no YouTube. Meu vídeo caiu no YouTube porque eu apresentei uma obra de arte do século XIV que tinha nudez. Não é? Então, assim, pessoal, não sei quando eu vou colocar o áudio de novo, o vídeo, eu tô vendo aí. Mas isso não importa agora. O que importa agora é o Japão, certo? Ale, muito obrigado, então, pela sua presença aqui, aceitou o convite de prontidão, certo? E muitas pessoas, né, não sabem exatamente como funciona a história da imigração japonesa, ou pelo menos o que os japoneses passaram aqui no Brasil. A nossa ideia de afegão médio, Nagado, é que todo japonês é extremamente inteligente. Tudo bem que eu tive um trauma na minha infância, né? Eu conheci o primeiro japonês burro. Primeiro desenho de japonês burro, né? Porque assim, quando você conhece um ou dois, é um pouco difícil. Mas quando você conhece vários, sempre aparece um ou dois ou três, não é? Você fala assim, nossa, incrível. Agora realmente eu descobri que eles são normais. Não, mas é assim, era um negócio incrível, que ele até virou traficante de drogas. Finíssimo. Então ele até virou traficante de drogas no final, né? Na escola isso daí. Ele estudava numa escola pública, ele até começou a andar com a turma da pesada. Tudo bem que turma da pesada é um termo de boomer, né, Nagado? Bem antigo. Coisa que eu entendo bem. Começou a andar com a turma da Sou boomer. pesada. Nós somos boomers. Pra quem não sabe quem é boomer, quem nasceu baby boomer, enfim, pessoas antigas. Começou a andar com a turma da pesada, enfim, entrou no mundo do crime. Mas Ninguém então, tá imune, né? sim, exatamente. Então, Ale, estamos aí para comemorar. Evidente que nós não iremos contar toda a história do Japão e nem toda a história da imigração japonesa, porque é algo que, daria uma série enorme aqui, né, no podcast. Mas eu fiquei muito interessado, por exemplo, sobre a vida da sua família, né? Isso eu acho uma coisa extremamente interessante que você vai contar agora, porque você pelo menos sabe, por assim dizer, algumas histórias dos seus antepassados, coisa que o brasileiro não sabe muito, né? Já dizia um historiador inglês que o brasileiro é o sujeito que não conhece o avô. Uhum. Mas o Nagado não conhece, pô. O Nagado não conhece, né? Sim, eu convivi com os dois, avô materno e avô paterno. Sim, é uma coisa muito interessante porque a história da sua família, né? Você é neto de imigrantes japoneses, né? E Sim, seus dois avós vieram de Okinawa, né? E tanto avô materno quanto paterno, os dois vieram da região de Okinawa. é As muito minhas interessante. duas avós Pode contar. já eram Niseis. Minhas duas avós nasceram no Brasil, mas também filhas de imigrantes de Okinawa. Então toda a Calma aí. família veio da mesma região. Então eram bisavós que vieram de Okinawa? Pelo lado das duas avós, né? Ah, tá. Entendi. Os Quando eu avós fiz. Pode vieram falar, mesmo pode falar. diretamente de Okinawa. Então, quando eu fiz lá, eu fiz um curso, né? Um curso de História e Literatura do Japão. E uma parte estava explicando realmente que Okinawa
Antes, para quem não sabe, Okinawa hoje é uma província. Se diz província porque o Japão é uma monarquia, por assim dizer. Mas para quem não sabe o que é província, seria um estado, né? O Okinawa é uma província no Japão hoje, mas antes foi um reino independente, certo, Nagado? Sim, Reino de Ryukyu. Ryu- Foi anexado, Ryukyu, e foi anexado pelo Japão. Isso já há mais de um século, né? E Certo. Okinawa tem um dialeto próprio, né? Hoje está praticamente em desuso, mas ainda se encontra muito do idioma okinawano nativo, que ainda é mantido, né, tradicionalmente lá. Okinawa é a parte do Japão tropical, fica no extremo sul do Japão, né? É uma região tropical. O biotipo do povo é um pouco diferente do resto do Japão, né? O pessoal de Okinawa geralmente é mais facilmente reconhecível, é um pouco mais moreno, e tem toda uma cultura própria. E de todas as províncias do Japão, talvez seja a que mais mandou imigrantes para o Brasil. Então, Maravilha. muitas pessoas da colônia japonesa aqui no Brasil vieram de Okinawa, Um, incluindo meus avós. eu já vi gente falar que os Okinawa Jeans, correto? Okinawa Jeans. Tem uma definição própria, né, entre os okinawanos, que são o Chinanchu. Chinanchu, né, o povo da ilha. O povo da Isso ilha. é entre okinawanos, o tratamento por Chinanchu é bem comum. Ah, eu já ouvi dizer que os okinawanos são os negros do Japão. Eu já vi alguém falar. Porque os Eles caras às são vezes não mais são tão morenos, bem sim. vistos assim. Não, 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 nem assim por ser mais morenos também, mas eles assim. Eu tinha uma amiga que ela era de Okinawa também. Não sei, talvez podia ser coisa da cabeça dela, né? Ela é uma Não, não, pessoa que vivia existia muito assim. na colônia japonesa, aí sempre quando ela falava, ó, tá vendo aquele ali que não são okinawanos, que sabem que não são okinawanos, olha como eles tratam Uhum. quem não é de Okinawa, cheio de pomposos. Não, porque eu não nasci na ilha, tá, eu sou aqui do. Quer dizer, tudo é ilha, né? Mas vamos dizer assim, não nasci na ilha pequena, nasci na ilha grande, né? Já Na viu essa verdade, história em algum existia. lugar? Não, existia sim um preconceito de mão dupla, né? Tanto do pessoal da área mais metropolitana em relação ao pessoal de Okinawa e vice-versa, né? Vale dizer que preconceito é uma via de mão dupla, né? Tinha dos Exatamente. dois lados. Hoje em dia diminuiu muito. Não sei se ainda existe em algumas partes, mas existia muito, sim. Principalmente primeira metade do século passado, avançando até ouvir histórias mesmo já anos 70, 80, 90, a gente ouvia histórias, né? Mas é uma coisa que foi sendo diluída, conforme o Okinawa foi se alinhando mais ao resto do Japão, né? Como parte da nação. Excelente. Demora, é um processo mesmo, né? Ah, agora, vamos assim, por exemplo, você estava me contando que o seu avô, né, viveu na Segunda Guerra aqui no Brasil, se eu não me Os dois, né? engano, Uhum. os dois. E Sim, durante a Segunda Guerra Mundial, você teve um avô que era contra a participação japonesa no eixo. Não sim, é? sim. O que era. E é interessante você contar essa história, antes da gente ir para a parte interessante dessa história, né? Do Shindo Heimei, é isso? Reimei? Isso. Heimei? Shindo Heimei. É que todo mundo sabe, ou eu não vou dizer todo mundo sabe, né? Mas assim, todos os estrangeiros, principalmente os italianos, os japoneses e os alemães que estavam no Brasil, evidente, o Brasil em guerra, né? E essas pessoas que estavam no Brasil, vamos dizer assim, sofreram bastante, porque o povo na época, ou pelo menos agentes do governo,
os consideravam como agentes do Estado inimigo. Pô, tá lutando contra o Japão na Segunda Guerra, tá cheio de japonês aqui, contra a Itália, fascista, né? E contra a Alemanha. E é muito interessante porque eu conheci até um senhor japonês muito antigo, ele devia ter por volta dos seus 90 anos, isso em 2010. Tá? Sim, 2010. E ele me contou uma história, né, dos pais dele, na verdade, que os pais dele, ele morava numa casinha assim de madeira, né, meio que de feno, madeira de feno, e ele lembra muito bem que os pais tinham, né, símbolos budistas e tinha não sei se é exatamente um ícone, né, ou uma espécie de estátua do imperador, uma imagem do imperador. E ele conta que ele lembra dos. Sim. E ele conta que ele. Pode falar. Era comum que as famílias japonesas tivessem um quadro do imperador. Exatamente. Eu lembro, eu cheguei a ver na casa. Era um quadro com o imperador e a imperatriz. O imperador trajado em vestes militares, né? Isso era tradicional. Toda a família tinha. E aí ele conta que ele viu os policiais, não sei se agora são policiais ou militares, mas tanto faz, entrando lá na casa dele e retirando tudo. Você deve saber várias histórias disso, né? Mas aí, por exemplo, o seu próprio... Pode falar. Era proibido falar em japonês, né, em público. A pessoa não podia ser flagrada falando no idioma nativo, né, dele. Isso valia não só para os japoneses, mas para os italianos e alemães. O idioma pátrio dessas pessoas era proibido. Sim, sim. E isso não aconteceu só no Brasil, também aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se você já viu aquele documentário, como que é? Medal of Honor. Não, Medal of Honor é o nome do jogo, mas tem um documentário na Netflix também que chama Homens de Honra. Como que é? Man of Honor, então Homens de Honra. Que conta a história, na verdade, que nos Estados Unidos também. Quando aconteceu a Segunda Guerra, houve meio que o governo americano colocou os descendentes japoneses, né, vamos dizer assim, num espaço separado. Eram campos de prisioneiros mesmo. Sim. Até aquele ator, o George Takei, do Star Trek, ele contou isso aí também, uma entrevista que eu vi uma vez. Não sei se ele cresceu num desses campos, ou os pais dele ficaram confinados um tempo, né? Então eu lembro de ter lido essa história, assim. Sim, sim, é legal. Nesse documentário também conta a história, na verdade, de um soldado nipo-americano, um americano, né, com descendência japonesa, que ficou preso na Segunda Guerra nesse campo uma espécie de campo de concentração, né? Muito light. E ele lutou na Guerra do Golfo da Coreia, pelos Estados Unidos, inclusive fez um grande ato, tá? O cara ganhou aquela medalha de honra, né, dos grandes homens. Uma história muito bonita, por sinal. Mas assim, voltando na verdade, a história do seu avô, né, que ele era comerciante na época da Segunda Guerra e era contra a participação japonesa no eixo. Como que funciona essa história aí, Nagado? Conta pra gente. Bom, meu avô paterno, né, o senhor Chuzo Nagado, ele veio bem jovem, né, para o Brasil. Ele se instalou em Miracatu. Miracatu? Isso. Lá ele teve comércio, teve restaurante, né? E ele se posicionava contra contra a participação do Japão na guerra, né? E tinha os fanáticos. Deveria ser algo raro, né? Nem tanto. Nem tanto? Não? Tinha um pessoal esclarecido, né? E aí ele chegou a sofrer ameaças, ele chegou a sofrer uma emboscada até a tiros. Ele teve que literalmente fugir com a família, né? Porque ele com 6 filhos, ele tinha que proteger, né? Ele tinha que andar armado, obviamente. E aí, por causa da perseguição do Ashindo Henmei,
e graças a Deus não teve nenhuma consequência mais séria na família, ele se transferiu para Registro, que é uma outra região onde havia uma presença de colônia japonesa forte, né? Então ele contou essas histórias para mim, né? Meu outro avô materno, né? O senhor Mauro Senkichiuema, que foi que ajudou a me criar, ele veio com 15 anos para o Brasil, veio sozinho no navio. O irmão dele já tinha vindo antes e já estava trabalhando em lavoura de café. E o Japão todo atravessava um período muito difícil. E aí meu avô, com 15 anos de idade, pegou o navio e veio para o Brasil, sem falar uma palavra. Que legal. Chegou até São Paulo, e de São Paulo foi para Marília, que é onde o irmão dele estava morando já. E, assim, minha mãe conta que ele passou muita dificuldade. Imagina, ele chegou sem falar uma única palavra. E conseguiu chegar, né? Ele era uma pessoa muito comunicativa. Ele conseguiu chegar até encontrar o irmão. Chegou até Marília, depois de um tempo lá, ele foi para São Paulo. Lá ele trabalhou trabalhou em restaurante, garçom, como caixa, até juntar dinheiro e montar seu próprio restaurante. Então, meu avô materno também teve restaurante, mas era em São Paulo. Então, ele encontrou um clima bem diferente do que meu outro avô havia encontrado lá em Miracatu, né? Mas ele teve restaurante também. Entendi. O que assistindo o remake você falou? Assistindo o remake, eles eram fiéis ao imperador. Então, todo Imigrantes aquele japoneses, né, que eram fiéis ao imperador no Brasil. Isso. Isso. E eles buscavam eliminar as pessoas que eram contra. Diziam que eram traidores do Japão, né? Isso aí isso aí foi retratado naquele livro Corações Sujos, do Fernando Moraes? Agora eu não lembro bem o autor. Enfim. Deve ser Vicente Amorim. Ah, não, o filme é dirigido por Vicente Amorim. É Fernando Moraes mesmo. Fernando Moraes. Corações Sujos. Então teve vítimas fatais, tocaram o terror mesmo, né, em algumas localidades onde havia a presença da colônia japonesa. Tem uma história que meu avô contava, meu avô paterno, que era o seguinte: quando o Japão perdeu a guerra, abrindo um parênteses, havia muitas pessoas na colônia que praticamente não entendiam português. Eles se comunicavam entre si, tinha aqueles que falavam já bem português e se comunicavam com o resto. Mas muita gente ficava realmente, em termos de comunicação, fechados dentro da colônia. E apareceram pessoas dizendo que o Japão havia vencido a guerra. E que navios viriam buscar os japoneses que viviam no Brasil. O que acontece? Como nação derrotada, a moeda japonesa perdeu o valor. E essas pessoas compraram terrenos, compraram casas, propriedades, pagando em ien, de pessoas que acreditavam que o Japão tinha vencido a guerra. Então teve várias famílias que ficaram no Porto de Santos com mala, famílias inteiras, esperando chegar em navios japoneses. E essas famílias com o dinheiro em ienes, que não valia nada, porque haviam vendido as propriedades. Então isso aí meu avô tentou alertar, mas não adiantava. Foi traidor da pátria, seu avô, né? Exatamente. E aí teve esse caso, né? Inclusive teve famílias que participaram desse golpe que prosperaram muito financeiramente às custas de enganar outros japoneses, né? E essa é uma história que é muito pouco conhecida dentro da colônia japonesa. Olha só, inédito no Oliver Talk. Excelente.
Não, o que você falou faz todo sentido. Inclusive tem um livro, né, Ninhonjin, né, do Oscar Nakayama ou Nakagawa, não lembro o nome dele agora. Cavato. Nakazato, isso. Inclusive recomendado pelo Rodrigo Gurgel, que ele conta a história, né, da imigração dos japoneses, né, em formato romance, né, não como se fosse um livro de história. E ele vai contar, por exemplo, a história com o primeiro contato dos brasileiros dos japoneses, né, com os brasileiros vindo aqui para as fazendas, né? E ainda tem uma história lá que ele conta que um japonês estava com um problema, não sei o que, ninguém sabia como curar, lá apareceu aquelas senhoras, né, mais escuras que a noite, gordas, com aquelas ervas lá. Não, daqui uma ervinha aqui e conseguiu recuperá-lo. Inclusive problemas também relacionados à crise, né, de querer voltar para o Japão, não era aqui que era meu lugar. E também essa parte do Shin no He-Man, né, que inclusive ele pega trechos de jornais da época contando, né, o gangue de japoneses matam japoneses da colônia. Super interessante, por sinal. Quem puder ler, leia. Agora, você tinha uma curiosidade, né, sobre seu avô conhecendo Ah, negros, não foi? sim. Ah, sim. Isso aí é meu avô materno, o senhor Mauro Uema. Mauro era nome de guerra, né? Senkichi Uema. E aqui, para facilitar, era seu Mauro. Ele conta que o navio, eu não sei qual que era exatamente a rota que fez, né, o navio, isso em 1923. Mas uma das paradas foi na África, não sei qual país africano. E aí todo mundo, assim que o navio atracou, todos os japoneses que estavam lá a bordo foram para o campo, foram para a beirada, né, para ver o povo que estava se aglomerando no cais para vê-los, né? Então, em terra firme estavam os negros, assim, espantados de ver japoneses pela primeira vez. E no navio, que meu avô falava, quase virou, todo mundo foi para o mesmo lado do navio, os japoneses vendo negros pela primeira vez. E ele contava isso aí dando risada, né? Foi os dois lados estavam surpresos, né? Era aquela perplexidade, ou, enfim, aquele espanto de ver o outro, né? Ele falava isso assim, sem preconceito nenhum, ele achava graça, né? Eles nunca tinham visto negros e os negros nunca tinham visto japoneses. Então ficavam eles assim espantados, né? Primeiro contato assim com pessoas do outro lado do mundo, de outra cultura, outra realidade, né? Então ele é bem interessante. Ele sempre lembrava dessa história aí. Sempre falava, o barco quase virou. Todo mundo, né? Eles estavam espantados com a gente e a gente espantado com eles, né? Mas assim, meus avós sempre se integraram bem na sociedade, né? Como eles tiveram comércio, restaurante, eles tratavam bem a todos, né? Então, eles não eram isolados do resto da sociedade, como aconteceu com muitas famílias, né? Isso pode ser um problema. Eu até disse, né, que eu acho que quem pode ter esse deslumbramento, espanto, como você mesmo falou, é um sujeito que mora na Coreia do Norte, né? Nunca saiu de lá. Tudo bem, que eu acho que ele se espantaria com qualquer coisa fora dali, né? Sim, até com o lado do sul. Até com o lado do sul, nossa, como é que é? Você tava falando assim de histórias de negros, tal, japoneses. Já ouviu falar daquela história do samurai negro, o Yasuke, né? Um cara que, tipo, Não parece, sei. pelo que eu sei, pelo que eu procurei, não é? Ele viveu na época do imperador Oda Nobunaga, acho que é isso, Uhum. Nobunaga Oda, assim, se não me falha a memória, tá? Porque eu sei, vai vir alguém nos comentários me comentando, não é o Nobunaga Oda não, hein? Mas tudo bem. E ele parece que ele apareceu no Japão
segundo alguns relatos, né, os relatos são contraditórios, foi uma frota de navios portugueses que estavam indo para lá, missionários jesuítas, e tinha um negro, por assim dizer, né? Não lembro agora se ele era escravo, se ele era também um monge, por aí. Não, ou se era um jesuíta também, não me recordo agora. Mas aconteceu alguns problemas lá e levaram ele para o imperador Nobunaga e ele ficou espantado, assim. Porque é a primeira vez também que ele viu alguém com aquela cor escura. E, inclusive, relatos dizem que falaram assim para ele tomar banho para sair para sair a sujeira da pele. Porque Olha só. é óbvio, né? O cara nunca viu na vida, ele acha, não, peraí, o cara tá sujo, tal, de barro, alguma coisa assim, não é? Então, vá tomar um banho, exatamente, né? Tomar um banho, enfim, naquelas... esqueci qual é o nome daquelas termais, né? Furou. O furou. Só que não saía, e os caras começaram a ver, eita, ele realmente é um ser humano diferente, que a gente nunca viu. Né? Inclusive diz, inclusive parece que ia sair o filme desse cara. Ele tá num jogo, inclusive, né? Que eu acabei enfrentando ele no jogo. O jogo se chama Nioh, não é? Olha. Antes de você enfrentar o Nobunaga, você o enfrenta no jogo, né? Olha Porque só. ele é Legal. ele também tem um jogo, né? Não que ele só apareceu no jogo, mas o jogo fez questão de colocá-lo, já que o jogo passa nesse período aí. Se eu não me engano, Legal. tem até ia lançar um filme ou outro, não sei o que aconteceu. Mas ele, assim que Nobunaga se matou, não se sabe o que aconteceu com ele. Alguns dizem que ele também cometeu o seppuku, o harakiri, enfim, o suicídio, né? Do samurai. Foi a forma nobre. Ah, tá. Ou ele simplesmente sumiu. Mas é uma história também interessante, que vale a pena. Vale a pena, assim, no sentido, pô, legal, né? Você imagina, né? Parece que ele era um escravo moçambicano, alguma coisa assim, mas só por curiosidade. Mas aí, uma grande pergunta, né? Você tá falando dos seus avós e tal. No final, eles se sentiam japoneses ou brasileiros, assim, no final da vida? Eu tô te perguntando disso, porque naquele livro lá em Rondin, uma das pessoas, né, que inclusive era fiel ao imperador, depois se sentiu enganado, que era tudo ilusão, né, com promessas, né, e o sujeito já idoso, ele percebe que tudo aquilo que foi falado para ele sobre, não, você vai lá trabalhar, depois você volta. Era tudo mentira. Aí ele falou o seguinte, olha, eu na verdade já adotei essa terra aqui como meu lar. Sou mais brasileiro do que japonês. E o sujeito não sabia nem falar português direito, né? O cara até relata que foi a coisa mais romântica que o pai dele disse na vida. Olha, meus avós nunca voltaram para o Japão. Eles morreram no Brasil, né? Meu avô materno, ele tinha muita vontade de voltar para o Japão, mas ele não tocava no assunto, não. A gente sabe que ele tinha passaporte, que ele renovava, tal, mas nunca voltou. E meu avô paterno também não. O meu avô paterno, que ele faleceu com 86 anos, né? Eu tive contato com ele por mais tempo, né? Ele tinha uma percepção de que ele não se encaixaria no Japão atual, no Japão daquela época, né? Dos anos 90, falando dos anos 90. Ele dizia que não se encaixaria no Japão daquele tempo. Então ele estava assim, conformado, né? Ele fez toda a vida dele no Brasil, né? Fez toda a vida. Entendi. Então, Pode sobre falar. Sobre família, né, um negócio interessante. Do lado da minha avó paterna, que é a família Yamashiro, a minha avó... Bom, você sabe que um hábito que famílias de descendentes japoneses tinham é batizar
os filhos com um nome brasileiro, depois um nome japonês e depois o sobrenome. Eu, no caso, eu não tenho nome japonês. Meu pai também não tem. Uma das minhas avós já não tinha. Ela nasceu aqui, Nisei de primeira geração de filha de imigrantes, e meu bisavô não deu nome japonês para os filhos. Então minha avó chamava Maria, aliás, minhas duas avós chamavam Maria. Né? Maria Nagado, antes era Maria Yamashiro, e os irmãos dela não tinham nome japonês. Então, da onde eu concluo que meu bisavô, quando teve os filhos aqui no Brasil, ele já quis, não, eles vão ser nome de brasileiro, porque eles são brasileiros. Aliás, um dos irmãos da minha avó é o também falecido José Yamashiro, que fez carreira como jornalista no Brasil, escreveu livros, né? Livros sobre a história do Japão, história dos samurais, sobre a história de Okinawa. Ele é também José Yamashiro, não tinha nome japonês, né? Nisei de primeira geração, né? De filho de imigrantes. Então tem essa parte da família que se estabeleceu veio para ficar mesmo, né? Para se inserir na sociedade brasileira. Entendi. Foi aí que começaram a amaldiçoar a sua vida para sempre. Vai ser brasileiro e. Brincadeira. Agora eu quero fazer uma pergunta aí para você, continuando. Ainda existe. Eu sei que já passou muito tempo e tal, mas ainda existe, assim, alguma crise de identidade? Não é? De, não sei se eu sou japonês, sou brasileiro. Já conheceu alguém? Olha, existe uma crise de identidade que só quem é descendente sabe. Porque quem é descendente cresceu sendo chamado de japonês. Uhum. Japonês, japa. Só que se eu, por exemplo, qualquer um da minha geração, ou antes, ou depois, assim, nascido aqui, vai para o Japão, é estrangeiro, é gaijin, é estrangeiro. Então você cresce, né? Isso aí, por exemplo, muitos decassegues relataram. Cresceu, passou a vida inteira sendo chamado de japonês. Quando foi morar no Japão, é chamado de estrangeiro. Ele pode não ser mestiço nem nada, pode ter o biotipo totalmente japonês. Só que o pessoal fala, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de se expressar, mesmo que aprenda japonês e tenha um mínimo de sotaque, eles percebem, né, que não é nativo. Eita. Então, isso aí eu já vi artigos de psicólogos até. A pessoa fica numa crise de identidade, porque crescia sendo chamado de japonês, alguns de forma carinhosa, outros de forma pejorativa. Uhum. Tipo, vai lá pra tua terra, japonês. Uhum. Só que aí quando chega lá, vai lá morar no Japão para trabalhar, estudar, enfim. E aí não era chamado de japonês, não era Nihonjin, era gaijin, era estrangeiro. Aí eles falavam, volta pra tua terra, ô brasileiro. Meio por aí. Meio por aí. Que maravilha. Eu dei algumas perguntas aqui. Eu já ouvi histórias, assim, falando que japoneses querem casar com japonesas tradicionais. E eles não encontram no Japão. Falam assim, não, as mulheres estão mais modernas que os homens lá. Aí eles têm que vir aqui para alguma colônia japonesa, não é? E casar com uma daqui para levar lá. Para levar para Eu lá. soube de casos, sim. Soube de alguns verdade? casos. Sim. Até gente próxima à família, né? Até eu conheci uma moça que praticamente conheceu o marido na semana do casamento. Foi chamado o chamado miai, que é o casamento arranjado, né? Que era uma prática muito comum no Japão. Depois foi caindo em desuso. E parece que aqui na colônia japonesa durou por mais tempo do que durou mesmo no próprio Japão. E ela falando pouco japonês e o rapaz sem falar nada de português,
mas por contatos de carta das famílias, enfim, através, não sei se foi um casamenteiro, alguma agência de encontros assim, e aí eles se conheceram, casaram aqui no Brasil, né? Eu fui no casamento, e ele não falava nada de português. Um rapaz muito simpático e tal, tentando ao máximo ser bem, se relacionar bem, né? Mas a gente pensa, caramba, eles não falam o mesmo idioma. Então isso existiu, né? Não sei como que está hoje em dia, mas esse caso que eu falo foi do quê? De uns 20 anos atrás. Nossa, Que não é mas tanto tempo assim, né? não é, não é. 20, Mas 20 e poucos anos atrás. existe uma característica normal em qualquer colônia, seja japonesa ou colônia brasileira, por exemplo, em outro país, é que normalmente as colônias elas mantêm tradições mais antigas do que o próprio país de origem. Isso eu acredito. Eu lembro um dia que conheci também um senhor japonês, ele tava falando assim pra mim, meu, eu sei falar japonês, aprendi, o cara já tinha, sei lá, uns 70 anos. Ele falou, só que eu não entendo nada. Quando eu vou ligar lá pros meus netos que estão morando no Japão, eu não entendo o japonês deles. É tudo misturado com o inglês, ajaponesado. É, e o inglês, a japonesada, às vezes vira uma coisa incompreensível, né? Para quem não tá acostumado, né? Por exemplo, hambúrguer, rambago. A pessoa vai falar assim que comeu um rambago. Rambago, até a pessoa identificar que é hambúrguer é complicado. Porra. E não só do inglês, por exemplo. Na colônia, antigamente, o que o pessoal falava para banheiro é o benjô. Benjô, na verdade, seria a casinha. É uma coisa assim de zona rural lá do Japão. A casinha com o buraco no chão para a pessoa fazer as necessidades. E mesmo quando eu era criança, eu ouvia a gente falar benjô, benjô, que acabaram, mesmo para o banheiro ocidental, urbano, muitos falavam até por hábito, né? Que traziam de zona rural do Japão do começo do século passado. Mas o Japão, conforme foi se modernizando, eles adotaram o termo francês. Então, adaptando para o modo japonês, falava toire. Toire. Então, não Olha só. teve um parente que disse que a primeira vez que estava visitando o Japão, falou benjô no meio de uma conversa assim e o pessoal caiu na gargalhada. Da onde saiu esse caipira do século passado? Então, muitas coisas caíram totalmente em desuso e o pessoal daqui não acompanhou essa evolução. Então, meus amigos, esse foi o episódio sobre quando o Japão venceu a Segunda Guerra Mundial. Vocês perceberam como é que funciona, certo? E nós teremos a segunda parte na próxima semana, falando sobre cultura japonesa e como, vamos dizer assim, eles tiveram uma soberania na cultura pop e várias coisas com a Lena Gado. Eu já aviso para vocês que o nosso episódio sobre arte foi derrubado no YouTube, certo? Mas ele já voltou. A página também do Facebook caiu. Essa semana foi difícil, mas já voltou. Então eu peço para vocês que vocês se cadastrem, certo? Na nossa lista de e-mail ou no canal do Telegram. Porque é muito importante que se a gente cair de tudo, for derrubado de tudo, você ainda consegue receber as nossas coisas, correto? A gente consegue ainda se comunicar contigo. Então, por exemplo, se você não gosta do aplicativo Telegram, aqui no link da descrição vai ter uma opção para você colocar o e-mail. Se chama lista VIP, entra para a nossa lista VIP. Só colocar o e-mail de graça, certo? Ou se você não gosta de usar e-mail, já tem o Telegram, se cadastra lá que é um canal, não é um grupo, é um canal que você vai receber todas as informações, certo? Então, pessoal, também nós já iremos começar a nossa primeira temporada, certo? Do programa Teatro das Ideias, para quem está cadastrado no Hotmart, junto com a revista também e outras coisas, não é que é a nossa lista de leitura, né, para conhecer as grandes ideias universais. Eu vou ainda falar
mais tá difícil. Eu vou falar de maneira melhor. Isso, vou lançar um podcast ou outro, uma aula, né, durante esse mês ainda, mas nós já iremos começar, né, na primeira semana do próximo mês, certo? Então, muito obrigado e até a próxima semana. Fui! Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.